Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Sem demora, vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de João. Amém? Que o relógio ali na espera, que já está rodando. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. João capítulo 2. Amém? É uma palavra que muitos leem para festa. Mas essa palavra é muito mais poderosa do que somente para festa. Porque ela tem um mistério ali tão grande que Deus fala com cada um de nós. E nessa noite ele fala assim: aquilo que é impuro eu torno puro. Amém? Quantos podem crer nessa palavra? Porque aquilo que era impuro, nós estávamos impuros diante de Deus, mas Deus, através do seu amor, se tornou puro. E essa palavra também, ela fala de pureza. Amém? Diz assim, João capítulo 2, versículo 1: ao terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus disse: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, fazei. Estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para purificação, e cada um levava 2 a 3 medretas. Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. Então lhe disse: tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. E eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubesse os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo. Ele disse: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Amém? Nossa, aí, glória a Deus. O pastor já orou, já não podia cantar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! A palavra de Deus, ela inicia que houve uma festa em Caná da Galiléia, e Jesus e seus discípulos foram convidados. E chegando ali, naquela festa, o vinho acabou. Se o vinho acabasse, a festa também teria acabado. Aleluia! E diz a palavra que a mãe de Jesus toma ciência que o vinho acabou. E ela vira para Jesus e fala: filho, o vinho acabou. E ele fala: aqui tenho eu contigo, mulher. Ainda não é chegada a minha hora. Mas ela vira para aqueles homens que estavam assim e fala assim: olha, tudo que ele lhe pedir, faça. Tudo que ele lhe pedir, faça. Aleluia.
O homem, por si mesmo, muitas vezes, não obedece à palavra de Deus porque quer obedecer a si mesmo. A palavra fala que Adão, vivendo ali naquele paraíso, o Senhor falou para ele: Adão, havendo todas essas árvores aí, todos esses frutos, tudo isso aí você pode comer à vontade. Mas está vendo aquela árvore ali? Aquela árvore ali é da ciência do bem e do mal. Dela você não tocar. E o que aconteceu? A curiosidade, a vontade de ver aquela fruta bela, os olhos soltaram, o desejo aumentou, e o que aconteceu? Entrou o pecado, porque veio a desobediência. Mas uma vez a desobediência aumentou, entrou o pecado também. O pecado entrou no mundo graças à obediência, à desobediência de um homem. Deus falou: não toca, mas o homem tocou. Porque muitas vezes o ser humano, Deus fala uma coisa, mas o seu desejo interior, a sua carne, combate contra o que o Senhor fala, e ele acaba fazendo o que o desejo da sua carne lhe pede. Uma vez Jesus, caminhando com seus discípulos, falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o que acontece neste mundo que nós andamos aí afora? Muitos homens querem trazer um caminho que leva a Deus, caminho de desobediência, caminho que não fala, que não faz aquilo que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala: Jesus é o caminho. Mas muitas vezes o ser humano ele escolhe um caminho e acha que aquele caminho, daquela forma que ele está fazendo, é a forma certa de caminhar, de se encontrar com Deus. Eu estava vendo uma estatística. Você sabe quantas pessoas morrem por dia no mundo inteiro? 150.000 pessoas. Eu acredito que a maioria delas, quando morre, acredita que vai se encontrar com Deus. E muitas vezes nós pensamos que estamos fazendo a vontade, e quando chegar naquele grande dia, nós iremos encontrar Deus. Mas o próprio Jesus nos advertiu: muitos chegarão naquele dia, falarão: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz coisas maravilhosas, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz muitas coisas. O Senhor vai falar: apartai de mim, que eu não vos conheço. O que isso quer dizer? Aquelas pessoas achavam que estavam servindo a Deus, e quando ela fosse partir, ela iria encontrar a Deus, mas elas não encontraram, porque estavam fazendo a sua vontade e não obedecendo a voz de Deus. Quando a mãe de Jesus fala assim: fazei tudo que ele vos pedir, aqui está um ponto bem importante. Aqueles homens obedeceram. Quando ele falou assim: ó, está vendo essas talhas aqui de pedra? Encheia de água. Sabe o que significava para aqueles serviçais? Você sabe o que significava aquelas talhas? Aquelas talhas significavam impureza. Ela servia para todos aqueles que chegavam na festa a lavar suas mãos com
lavar seus pés. A água estava suja, a talha se encontrava imunda, e se falassem para os donos da festa que estavam usando aquelas águas para darem para seus convidados beber, o que seria daqueles homens? O que os seus donos iriam fazer com eles? Imagine você se colocando no lugar deles, uma pessoa, porque Jesus ainda não tinha feito milagres e muitos ainda não o conheciam como Messias. Mas uma pessoa chegar para você, para eles e falar assim, ó, pega essa talha aqui e todos lavam a mão e os pés, enche de água. Você ia falar o quê? Por que não enche os jarros que os vinhos já acabou? Os jarros do vinho estão vazios, enche ele. Mas Jesus mandou encher as talhas de impureza. Mas aqueles homens obedeceram. A palavra diz que Jesus falou, encha-se a boca. A palavra que Deus diz que foi de 2 a 3 medidas, sabe o que eu disse mesmo? De 80 a 120 litros. Eram 6 talhas. Era muita água. E tinha que ter muita água porque era uma festa e era para muita gente lavar as mãos e lavar os pés. Porque eles caminhavam no deserto, muita pureza, muita sujeira, muita poeira. Então tinha que ser lavado, porque os judeus tinham essa mania de lavar-se antes de comer, lavar-se antes de entrar em casa, porque no deserto era muita poeira. Não era rua asfaltada, não era rua varrida, era poeira pura. E Jesus fala, enche essas talhas e agora vai e leva ao mestre da casa. Eu fico perguntando como devia estar o coração daqueles homens, obedecendo a voz de Jesus. O medo devia estar tremendo. Ele devia... Esse homem deve ser louco, mandando eu levar água, que eles lavam os pés, lavam as mãos, para dar o mestre sala para beber. Porque a palavra de Deus não diz que a água já estava transformada em vinho. Ela não fala em qual momento em que ela se transformou. Se foi no momento em que Jesus falou, leva, ou se foi na hora que o mestre de cerimônia terminou o vinho. Aqueles homens levaram uma água, mas confiando naquele que estava dando essa água. Deus tem poder de tornar aquilo que é imundo em puro. Eu e você uma vez éramos impuros e graças ao sangue de Jesus nos tornamos puros. A salvação vem por Jesus. Diz a palavra de Deus que Jesus uma vez ele falou assim, ó, a água que eu libero, essa água é viva, e você nunca terá sede. Glória a Deus. Ela dentro de você vai se tornar uma fonte. Glória a Deus. E essa fonte vai jorrar para a vida eterna. Aleluia. Aquela água que era impura, que servia apenas para lavar aquilo que era externo, Jesus está falando, eu a transformo numa água que vai sair do seu ventre e vai se tornar uma fonte. Quando se torna uma fonte, irmão, tudo jorra, tudo sai para fora e o milagre se transforma.
Jesus está falando, eu não vim apenas para te lavar por fora, mas eu vim para te lavar o teu coração. Eu vim para tirar a impureza que existe dentro de você e se tornar uma pessoa transformada. Assim como ele transformou aquela água impura em um vinho, e um vinho bom, porque o mestre estava falando assim, todos levam vinho bom, e no final da festa leva então um vinho inferior, porque a maioria já está bêbada e não sente sabor. Mas você fez ao contrário, guardou o melhor vinho para o final. Eu quero dizer nessa noite, Jesus guardou a melhor transformação, o melhor milagre para a sua vida. Quando nós obedecemos a sua palavra, quando nós cumprimos as suas determinações, aleluia, uma água viva jorra de nós, de dentro para fora, nos dando uma vida eterna. O que significa essa vida eterna? É verdadeiramente morar com Deus. Sabe, nessa noite, quando Jesus ele falou comigo através dessa palavra, eu falei, Senhor, tu é poderoso, porque a tua palavra verdadeiramente se transforma dia após dia. E muitas vezes nós não notamos certas palavras, certos trechos, nós não absorvemos aquilo, mas em determinado momento ele vem e absorve aquilo para a nossa vida. Saiba que nesta noite Deus não quer te dar apenas uma festa, Deus quer te dar uma transformação na minha e na sua vida. Mas para que isso verdadeiramente nós não ficarmos com medo do que pode acontecer lá na frente, mas entregarmos a nossa vida a Deus, confiando nele, porque ele é aquele que tem todo o poder. Tudo ele pode fazer. Nessa noite não é diferente. Quando entrarmos em oração, quando entrarmos agora nesse momento em que ele está jorrando a sua palavra de vida eterna para cada um de nós, o milagre está acontecendo. Vai sentindo aí o poder de Deus, da transformação de Deus que possa estar para a sua vida. Mas uma coisa é necessária, que nós cumpramos a sua palavra. Cumpra a palavra que Deus deu para cada um de nós. Não se desvie nem para a direita, nem se desvie para a esquerda, mas siga em frente, porque é essa palavra, como diz lá em Josué, que fará prosperar os seus caminhos. Amém? Que os irmãos possam ficar com essa palavra, que essa palavra possa jorrar na sua vida, e ela ser transformada, assim como transformou aquela água e vinho na sua vida. Saiba que aquilo que possa estar impuro ali, precisando ser transformado, Deus nessa noite pode transformar numa coisa bela, uma coisa maravilhosa, a qual todos irão provar e vão falar grandes coisas, esplendas coisas Deus tem feito na nossa vida. Amém? Eu agradeço a minha